E se você ainda não superou o fato do Brasil ter saído tão cedo da Copa do Mundo, a gente tem algumas respostas. É que ontem o técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, deu uma entrevista exclusiva para o Metrópolis. A editora de esporte Ana Beatriz Martins, ela conversou com ele e está ao vivo com a gente para contar como é que foi esse papo. Ana, muito boa tarde. Boa tarde, Rafa, tudo bem? É isso, estou aqui no Rio ainda, me preparando para voltar para Brasília, no Santos Dumont, no aeroporto, e a gente conversou com o Ancelotti ontem, de forma exclusiva, lá na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Foi a primeira vez que o Ancelotti falou, de fato, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. E é verdade o que você falou, ele trouxe algumas respostas que o público brasileiro como um todo queria saber. E agora a gente traz aqui direto para o nosso público a grande resposta. O Ancelotti errou ou não contra a Noruega? Para a gente, ele disse que errou, Rafa. Se a produção puder subir aí o que o Ancelotti disse ter errado. Temos aí, pessoal, o vídeo para poder passar do Ancelotti? Pessoal já... É bem diferente, é outro assunto. Política e futebol. Vamos falar do Ancelotti admitindo aí que errou durante o jogo contra a Noruega. Coloca aí, pessoal. Falando agora principalmente sobre o jogo contra a Noruega, né? Você chegou a rever a partida depois da eliminação? Sim. E você enxergou algo que faria diferente hoje ou sem arrependimentos? Sim. Eu acho que o jogo estava controlado até a pausa de hidratação e como não passou contra o Japão, quando o equipe tinha o controle e todo o mundo estava tranquilo que o jogo podia ir à prórroga. No jogo contra a Noruega, teve personalmente a sensação que a equipe não estava tão confortável, que queria retomar o controle do jogo, que queria, então mudei a equipe, fez cambios depois da pausa de hidratação, entrou Neymar, entrou Ederson, por Bruno. Mudei um pouco a estrutura da equipe para tentar ganhar o jogo e não saiu bem. Agora, a mente fria, quando todo é tranquilo, pode dizer que foi um erro, mas a vezes há momentos que tu tens que tomar uma decisão quando é baixo pressão, quando tu não tem a coisa certa, não tem a sensação. A sensação era que a equipe estava perdendo um pouco o controle do partido, coisa que não passou no partido contra o Japão. É isso, Ana. O que é que mais que o Ancelotti falou com você? É isso. De caso de diversas nas substituições, uma delas sendo, inclusive, a entrada do Neymar, sobre quem ele também falou com a gente, Rafa. O Neymar anunciou recentemente, na terça-feira, que vai se aposentar da seleção brasileira. Neymar encerra a trajetória dele na amarelinha, inclusive, como o maior artilheiro da história da seleção. A gente conversou um pouquinho com o Ancelotti, que ele se arrepende de ter levado o Neymar para a Copa, porque o Neymar desfalcou a seleção ali, a gente lembra, dos primeiros jogos da Copa do Mundo. Ele só foi jogar pela primeira vez no Mundial lá nos Estados Unidos, no terceiro jogo da fase de grupos. Então o Brasil não contou com seu camisa 10 contra Marrocos e contra o Haiti. A gente foi questionar o Ancelotti justamente se essa falta fazia com que ele se arrependesse de levar o Neymar. Mas, pelo contrário, ele garantiu que a presença do Neymar foi positiva. Rafa, então, a gente percebe que, apesar de todas as incertezas e dificuldades, e até dúvida do público brasileiro, a verdade é que, para o treinador da seleção, o Neymar nunca foi uma dúvida, né? Ana, a gente tem também, pessoal, esse momento em que o Ancelotti fala do Neymar. Vamos colocar então também para o pessoal ver. Mister, ontem o Neymar anunciou que o ciclo dele na seleção brasileira chegou ao fim.
Você convocou ele para essa Copa permeado de dúvidas e incertezas, não você, mas do público em geral, não só sobre a presença, mas sobre a possibilidade do Neymar estar na Copa devido à sua condição física, né? Por conta de uma temporada em que vinha de muitas lesões. Quero saber como você avalia essa que foi agora, de fato, a última Copa do Neymar e se você tem algum arrependimento pela ida do Neymar devido à dificuldade de tê-lo em campo nos primeiros jogos. Quando eu cheguei aqui, até um ano, o tema Neymar era em todas as coletivas de prensa. E quando eu sempre falei que Neymar não precisamos testarlo, se Neymar está bem, lo vamos a chamar. E lo que fizemos. Neymar chegou a 2 meses anterior à Copa do Mundo jogando. E depois que passa o último jogo antes da convocação, se lesiona. Tivemos um comunicado de Santos que não era uma lesão séria. E quando ele chegou, dia 27 de maio, a lesão era um pouco mais séria, mas que podia afetar o primeiro jogo da Copa, mas não toda a Copa, porque se era toda a Copa, vamos a trocar o jogador. Mas o jogador podia recuperar, e recuperou, tanto que contra Japão estava preparado, podia entrar na prórroga, e contra Noruega jogou. A presença do Neymar foi uma presença muito positiva na equipe, porque Neymar se portou muito bem a nível profissional, a nível de seriedade, ajudou o companheiro, era muito querido na equipe, então ajudou a equipe e por mala sorte não salió bem, mas nenhum arrependimento, fiquei contento de estar com ele, de poder conhecê-lo por el período que esteve con nosotros. E depois, é parte do feito que ele declarou ontem que para com a seleção, é parte de um processo de cada grande futebolista, porque antes ou depois tu tem que parar. Ana, e ele também comentou sobre o Endrick, né? Esse que era uma grande promessa para a Copa do Mundo. O que é que ele falou sobre isso? É isso, o Ancelotti também conversou com a gente sobre o futuro da seleção, né, Rafa? Porque agora a gente sai de uma Copa em que o Brasil foi eliminado e a gente já passa a olhar adiante. E a verdade é que se a gente olhar para o futuro e para o ciclo de 2030, o Endrick tende a ser uma peça-chave nesse elenco da seleção brasileira. E foi justamente isso que o Ancelotti falou, o papel que o Endrick deve cumprir no ciclo de 2030. Vamos conferir um pouquinho o que ele diz? E agora, ainda um pouco nesse caminho de que Neymar declarou aposentadoria e a tendência é que jogadores experientes com quem você contava nesse elenco, como Casemiro, como Danilo, também não estejam no próximo ciclo, né? Quem você acha que assume esse papel de liderança que antes era desses veteranos, agora rumo à Copa de 2030? Os jogadores que já estiveram nessa Copa do Mundo, que já estiveram anteriormente, têm que ter mais responsabilidade para construir e para ser os líderes de uma nova geração de futebolistas que queremos meter nos próximos jogos e no próximo ciclo. A ideia de que os jogadores só para os 30 anos é um pouco mais complicado pensar que pode seguir no ciclo, mas há alguns jogadores em particulares, pode ser o capitão, que pode ser uma referência para os jovens que entram neste ciclo que vai começar com os amistosos de setembro. Como é que o senhor vê no próximo ciclo o papel do Endrick? Como é que o senhor acha que ele vai responder em 2030? Beh, rappresenta, pensando in 2030, va a ser un perfil molto molto importante. Un giocatore giovane, di gran talento, que ya se expresó a un nivel muy alto. El problema de Endrick en estos últimos años ha sido la frecuencia del juego. Para ellos es importante poder jugar para seguir progresando. Es importante para todos los jóvenes que quieren progresar ter tempo de jogo. Voltando os olhares agora, Mister, para o futebol brasileiro.
Tem algum jogador que atua aqui? Ô, Ana, primeiro quero dizer parabéns. Não é todo mundo, não é todo jornalista que entrevista o técnico da seleção brasileira. Óbvio que você demonstrou aí talento, conhecimento. Mas eu quero então testar esse seu talento, conhecimento e saber a sua opinião a respeito do que o Ancelotti falou. Você sentiu sinceridade? Você realmente acha que houve esse primeiro arrependimento, de que não houve em relação ao Neymar? O que é que você achou desse técnico que vem de uma derrota, mas que a gente sabe muito bem que tem uma coleção de vitórias que poucos têm na história do futebol? Rafa, foi uma honra. A verdade é essa, falar com o grande nome da seleção brasileira, que é o técnico, sempre vai ser uma honra. E, vou te falar a verdade, eu achei o Ancelotti bastante sincero. Ali, antes da entrevista, naquele momento em que ele chega, microfona e se ajusta para a gente começar a conversar, a gente trocou uma palavrinha fora da câmera. E o Ancelotti até comentou que voltou ao Canadá, onde ele tem residência, junto com a esposa, antes de vir para o Brasil, porque ele precisava assentar os pensamentos, rever tudo o que aconteceu e até mesmo aceitar as críticas com mais tranquilidade, para poder depois voltar ao Brasil. E eu acho que, assim, por mais que eu reconheça a importância que ele volte ao Brasil e fale diretamente com o público brasileiro depois de uma eliminação, a verdade é que ele fez o certo. Ele foi e ele voltou pronto para acertar que, de fato, ele errou. Eu achei ele sincero, ele admitiu o erro, admitiu que foi, sim, uma decepção, uma seleção como o Brasil cair logo nas oitavas de final de uma Copa do Mundo, mas ele também já está preparado para seguir trabalhando, como ele falou. Ele olha para os jovens, ele citou também, além do Endrick, Estevão e Ryan, como possibilidades de um futuro brilhante para a seleção. E é isso que a gente espera, né, Rafa? A gente espera que ele siga o trabalho de forma coerente, que ele siga aceitando também as críticas, porque o nosso trabalho aqui também é analisar e entender aonde ele pode melhorar, para que a seleção vá, em 2030, buscar o Hexa que ficou no caminho agora em 2026 nos Estados Unidos. Ana, todo brasileiro é técnico da seleção, então o Ancelotti tem que se acostumar, a gente vai ficar em cima, vai ficar trazendo a informação, mas trazendo também puxão de orelha, porque a gente faz isso muito bem. Muito obrigado por participar com a gente, parabéns e volta para Brasília. Pode deixar, Rafa, tô voltando, hein? Valeu! Olha, vamos pro telão então, pessoal, uma última notícia que eu quero trazer para vocês.